O quarto episódio de Y, O Último Homem, continua com um desenvolvimento mais lento de toda a sua trama. Esse episódio foi dividido em dois núcleos. De um lado, nós temos o Yorick e a Agente 355, e do outro, nós temos a Hero, irmã do Yorick, e o Sam. Esse é o primeiro episódio que a gente não tem um núcleo da Casa Branca, do governo. Então nós não vemos aqui a mãe do Yorick, que é a presidente dos Estados Unidos, e nem toda aquela treta, porque a sucessora legítima do governo descobriram que estava viva em Israel. Aquela trama foi dada uma pausa aqui pra gente desenvolver a trama desses outros personagens. O que foi muito bom, permitiu que a gente visse um pouco do mundo do lado de fora. A gente estava muito fechado ali nas ações do governo, com remediações e como elas estavam tentando lidar com isso tudo. Aqui a gente consegue ver um pouco de como as pessoas estão lidando, deu um clima mais de mundo pós-apocalíptico. Mas antes de continuar a falar do novo episódio de Y, O Último Homem, deixa eu me apresentar rapidinho. É coisa rápida, tá bom? Eu sou o Renner, você tá no A Culpa é do Roteirista, seu portal de entretenimento e informação sobre a cultura pop e geek. Aqui eu tô fazendo análises semanais de Y, O Último Homem, que você pode assistir no Star Plus. Então, para quem tava querendo novidade no Star, para quem tava com medo de assinar sem saber o que tinha, ou para quem já assinou e tava querendo coisa nova realmente, Y, O Último Homem, já vou deixando a minha indicação aqui e lembrando que toda segunda-feira tem vídeo novo falando dos episódios. Então já conto com a tua inscrição para você acompanhar os próximos vídeos de Y, O Último Homem, além de receber indicações sobre o Star Plus, o Disney Plus, o Prime Video, a Netflix, porque esse é um canal sobre entretenimento, cultura pop, e eu tô sempre trazendo críticas, análises, comentários sobre tudo quanto é filme desses serviços de streaming principalmente. Então eu conto com a sua inscrição. E dito isso, vamos continuar falando sobre o quarto episódio de Y, O Último Homem, é claro, com spoiler. Não tem como falar sem spoiler, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, esse episódio tem dois núcleos principais que vão se intercalando ao longo dele. E agora eu vou falar um pouquinho de cada um, começando pelo núcleo do Yorick com a Agente 355. Os dois ainda estão na viagem para encontrar a tal geneticista, que é a mais viável, né, no caso, para trazer respostas a respeito do que pode ter acontecido e do motivo pelo Yorick ser o único que sobreviveu. O único homem com cromossomo Y dentro do corpo que sobreviveu, ele e o macaquinho dele, no caso, né? Só que eu achei que esse episódio traria mais respostas. Eu achei que logo de cara eles encontrariam essa tal geneticista, mas não. O episódio continua com um desenvolvimento mais lento, como já deu pra perceber que é a vibe da série. Basicamente, toda essa parte do episódio serviu pra criar uma relação de fato entre o Yorick e a Agente 355. Criar uma relação afetiva, eu diria. Claro, não amorosa, mas afetiva. Eles não podem contar com o helicóptero que eles usaram no episódio anterior, então eles acabam ficando ali no meio da floresta, fazendo fogueiras e acampando para passar de um dia pro outro. E nesse trecho, existem momentos engraçadinhos, em que tem uma hora lá que ela fala pra ele tirar a roupa, pra ela lavar, porque eles estão com a roupa suja, enfim, aí tem aquele momento constrangedor dele tirando a roupa. Aí tem uma hora que ela pede pra ele fazer uma mágica pra ela, já que ele é mágico, né? E aí é um momento ali de descontração pra eles distraírem a mente de alguma forma. Mas eles brigam, fazem as pazes. Tem uma hora lá que eles vão pra um mercado de mulheres fazendo escambo, né? Porque o mundo tá um caos e elas estão tentando ali sobreviver. Então é tipo uma feira, na verdade, não um mercado, é uma feira onde todo mundo tá oferecendo o que tem pra pegar, o que não tem, e aí eles precisam de um transporte, eles estão querendo comprar uma moto. Só que enquanto a Agente 355 tá negociando, ele acaba achando que viu a Beth e começa a fazer merda de novo, porque o Yorick é o último homem com cromossomo Y do mundo e também o mais estúpido. Ele acha que viu a Beth, que é a namorada dele, que ele tá buscando por ela, né? Ele se distancia da Agente 355 e acaba sendo abordado por várias mulheres que são seguranças, né? Nesse episódio elas falam que elas são esposas de falecidos policiais e que estão mantendo a ordem naquela feira, porque tava um caos realmente. Elas descobrem que ele é um homem, ficam meio assim, ele ainda tenta fingir que é transexual, ele fala que tá pedindo testosterona, mas elas acabam sendo hostis com ele, e é quando vem a Agente 355, desce a cacete em todas elas e eles acabam fugindo, aí eles brigam e tal, mas depois acabam fazendo as pazes. E a própria Agente 355 promete que vai ajudar na busca pela namorada dele. É claro, a gente ainda não sabe quem de fato é a Agente 355. No início do episódio, a gente vê ela tendo algumas alucinações de um passado, talvez, ela se apresentando numa dança. Não dá pra entender muito bem. Eu sei que existem os quadrinhos, óbvio, né? Então, se você ler os quadrinhos, por favor, não dê spoiler, por favor. E mesmo sem ter lido os quadrinhos, eu percebo que a série se segura
Essa é uma premissa muito interessante, todos os homens morreram, como é que a sociedade vai se estabilizar de novo, ou como as mulheres vão se organizar agora, cada uma com um ponto de vista a respeito do que aconteceu. Tem a questão do luto, tem a reconstrução da Terra, né? Porque a Terra está destruída, tanto socialmente, politicamente, quanto na infraestrutura mesmo, né? Acidentes, enfim. E essa ideia transparece um pouco agora no núcleo ali da Hero e do Sam, porque eles estão juntos, eles acabam encontrando uma casa bem grande e se abrigando ali por um tempo. O Sam, ele quer conhecer a mãe da Hero, ele sabe que ela é a presidente. Eu ainda não entendi o motivo dele querer conhecer ela de fato, não sei se é só para ter algum tipo de proteção. Imagino que sim, já que ela é a presidente dos Estados Unidos. Mas a Hero resiste, ela não quer de forma nenhuma nem falar com a mãe dela. E nessa eles acabam encontrando com a Nora Brad e a filha dela. Lembrando, a Nora Brad, que era uma agente do governo bem próxima ao outro presidente, ela não conseguiu entrar na Casa Branca porque as seguranças lá da frente barraram a Nora e agora ela não tem para onde ir realmente e ela acaba sendo ajudada pela Hero, que se apresenta aqui como Karen e o Sam como Benji. Eu fiquei até confuso, pô, esse é o nome dele realmente, mas eu acho que ela só tava enganando. O Benji, que é um homem transexual e não tem o gene Y, e é por isso que ele tá vivo. Mas no fim do episódio, a série pega um ritmo maior. É até assustadora nessa parte, quando a Nora tá lá fora, no meio da noite, e vem mulheres cavalgando assim, com uma sombra, tipo assim, contra a luz, né? Então ela só vê uma sombra dessas mulheres vindo com um cavalo, ela começa a gritar. E é um grupo de mulheres sobreviventes que estão saqueando o lugar. Aquela casa, elas disseram que era delas, mas elas estão se abrigando em outro lugar. E aí eles tentam falar que só estavam passando a noite e tudo mais, mas as mulheres lá decidem matá-los. Mas elas conseguem negociar, porque a líder dessas mulheres está muito machucada, foi baleada, e a Karen é paramédica. E aí eles começam a fazer operação ali, mas a mulher acaba morrendo, enfim. Não preciso dar tanto detalhe de como acontece. Mas no fim, a Karen, o Benji, a Nora e a filha dela acabam sendo convidadas para ficar ali mais tempo, mas realmente não dá para entender qual é dessas mulheres, qual é o objetivo delas. Dá para perceber que elas são hostis com relação ao que elas pensavam dos homens, então talvez de alguma forma elas se veem favorecidas, né? Até porque elas falaram que o Benji não é um homem, por ele ser trans, e elas falam, você escolheu ser um homem? Tipo, por que você escolheria ser alguém assim? Então, ficou uma parada meio assim. Não sei se elas ficaram felizes com o fato de todos os homens terem morrido, não sei o que elas vão pensar quando descobrirem, ou se descobrirem, que o irmão da Hero está vivo, o irmão homem dela, né? Então, ela é filha da presidente, enfim. Inclusive, no final, a Nora revela que sabe que é a mãe dela porque ela trabalhou na Casa Branca. E o episódio acaba com elas descobrindo que aquela base dessas mulheres fica próximo a um depósito de comida, provavelmente de um supermercado. Então elas têm bastante coisa ali. Eu continuo achando a série bem interessante, ela tem um conceito bem bacana, mas eu ainda acho que a série precisa desenvolver mais coisa. Ou melhor dizendo, acelerando esse processo. Não dá pra entender muito pra onde a série quer ir. Se ela quer desenvolver o motivo pelos quais os homens morreram, por que o Yorick é o único sobrevivente. Não sei se a resposta disso vai importar para alguma coisa no futuro, mas eu acho que dá para expandir mais. O próprio quadrinho, eu sei que expande bastante esse conceito. Mas me diz aí, o que você achou do quarto episódio de Y, o Último Homem? Vamos conversar aqui nos comentários sobre esse novo episódio. Lembrando que toda semana eu trago vídeos novos falando dos episódios de Y e o Último Homem, e eu tô sempre trazendo dicas de filmes e séries aqui no canal, de tudo quanto é streaming, tá bom? Então eu conto com a tua inscrição, tua curtida, teu comentário, e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, tchau, tchau.